Beleza, estudante? Seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de como transformar frações em números decimais, certo? Se você não é inscrito no canal, o que eu peço para você? Se inscreva, deixe o sininho ativado aí, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te avisar e você vai ficar atualizado com o conteúdo do canal, certo? E se você gostar, curte aí, comenta e compartilha com seus amigos, tranquilo? Então vamos lá para a resolução dos nossos exercícios. Então coloquei aqui, ó, coloque na forma decimal as frações seguintes. Então, ó, esse decimal, essa palavra decimal, lembra o número 10. Então vamos pensar aqui primeiro no número 10, certo? E agora vamos pensar assim nas potências de 10. O que é potência de 10? Quanto que é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100. 10 vezes 10 vezes 10. 1000. Aí se eu pegar o 1000 e multiplicar por 10. 10.000. Então, ó, esses números aqui, eles vão me ajudar a fazer a transformação. Toda vez que eu tiver no denominador de uma fração uma potência de 10, vai ficar muito fácil de fazer essa transformação, certo? Então, se eu conseguir transformar o denominador da minha fração em uma potência de 10, isso já vai me ajudar muito. E às vezes a forma como a gente lê a fração já ajuda a transformar ela em um número decimal. Toda vez que eu ler décimos, eu vou pensar em uma casa. Então, ó, 10 é uma casa após a vírgula. Vou arrumar isso aqui que ficou ridículo. Pronto. Vamos lá. 10. Toda vez que eu ler décimos, eu estou falando de uma casa após a vírgula. Certo? Quando eu ler centésimos, eu estou falando de duas casas após a vírgula. Quando eu ler milésimos, eu estou falando de três casas após a vírgula. E assim sucessivamente. Se eu tiver 10.000 décimos de milésimos, ó, 10.000 décimos de milésimos. Como 10.000 tem 4 zeros, então vai ser, ó, 4 casas depois da vírgula. Certo? Então, essa é a base que eu vou usar. Se eu não conseguir transformar o denominador da minha fração, e o que é o denominador? É a parte de baixo aqui, ó, em um múltiplo de 10, em uma potência de 10, né, melhor dizendo, eu faço a divisão. Então vamos lá, vamos ler essa fração aqui, ó. Como é que eu leio essa fração? 7 sobre 10, 7 décimos. O que significa? Que esse número vai ter uma casa após a vírgula. Então, ó, vai ficar 7 décimos. Eu vou colocar o 7 e vou colocar um 0. Ó. Percebe que tem uma casa depois da vírgula. Certo? Vou ler esse número aqui, ó. 29 décimos, certo? Eu vou copiar o numerador, ó, a parte de cima, certo? E esse 10 aqui, esse décimo, está me dizendo o quê? Que eu preciso ter uma casa só após a vírgula. Então eu venho aqui e coloco a vírgula entre o 2 e o 9. Então 29 décimos é a mesma coisa que 2 inteiros e 9 décimos. 31 centésimos. Então o que eu vou fazer, ó? Vou copiar o 31, certo? E aí vou olhar para o denominador. Olha o que eu tenho aqui, ó. 100, 2 zeros. O que eu preciso? De duas casas após a vírgula. Então eu vou contando aqui, ó, da direita para a esquerda, ó, uma casa, duas casas, coloco a vírgula. Aí eu venho e completo com o zero. Então 31 centésimos é 0,31. Aqui, ó, 2.874 centésimos. Copia o numerador, a parte de cima, certo? E aí você vai vir aqui, ó, tem 2 zeros, duas casas. Então, ó, da direita para a esquerda, ó, uma, duas, ó,
28,74, certo? Então, quando a gente tem uma potência de 10 no denominador, é bem tranquilo fazer essa transformação. Agora vamos ver outros casos aqui, ó. 37 milésimos. Eu ainda tenho aqui, ó, uma potência de 10. Então, ó, vou copiar o 37 e aí eu vou analisar aqui, ó, tenho 1000. Eu preciso de 3 casas após a vírgula. Mas se você olhar o número só é composto de 2 algarismos. Então eu venho aqui, ó, coloco um 0. Agora eu tenho 3 casas. Aí eu venho e coloco a vírgula. E faço isso. Certo? Então é 0,037. Beleza? Aqui, ó. 8 quintos. Tem duas maneiras de você fazer isso. Primeira opção, que a maioria das pessoas fazem. A pessoa pega o 8 e divide pelo 5. E aí, ó, 8 dividido por 5, o 5 cabe uma vez lá dentro, ó. Então, 5 vezes 1 dá 5. Aí você coloca aqui, faz a subtração, vai dar 3. Aí eu quero continuar essa conta. Aí eu venho aqui, coloco o 0 e coloco a vírgula. 30 dividido por 5 dá 6. 5 vezes 6 dá 30. E 30 menos 30, zerou. Então, resposta 1,6. Uma outra maneira de você fazer é você pensar assim, ó. Eu consigo transformar esse cara aqui em um múltiplo de 10, em uma potência de 10? Eu acho que sim, ó. Porque se a gente pegar esse 5 e multiplicar por 2, o que vai acontecer? Ele vai virar 10, certo? Só que se eu fiz isso no denominador, eu tenho que fazer também no numerador. Porque eu estou achando uma fração equivalente. 8 vezes 2 é 16. E aí agora o que eu faço? Esse 16 décimos, eu aplico a regrinha que a gente estava usando antes, ó. Eu tenho uma potência de 10 aqui, então eu vou escrever o numerador, o 16, ó. E agora ele está dizendo que é 10 aqui. Eu só preciso de uma casa após a vírgula. Então eu venho e faço isso, ó. Então, eu achei o mesmo 1,6 que eu achei aqui, ó. Eu só usei um outro processo, certo? Poderia fazer isso aqui também. 17 meios. Como é um número 2, você pode pegar a metade do 17. Dividir por 2 é pegar a metade do 17, ó. Então, 17, 2 vezes 8 dá 16, ó. E aí eu vou subtrair, vai sobrar 1. Aí eu quero continuar, vou colocar o 0 aqui, ó. Vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. E aí cheguei num decimal exato, 8,5. Ou você pode usar o mesmo recurso. Ah, eu quero que isso vire o 10 ou uma potência de 10. Então eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes 5, porque 2 vezes 5 já dá o 10 que eu quero. Só que se eu multipliquei o de baixo por 5, eu multiplico o de cima por 5. E aí, ó, 17 vezes 5. Você vai fazer aqui, ó. 17 vezes 5. 5 vezes 7, 35. Vai 3. E 5 vezes 1 dá 5. Vezes 3, 8. Então eu tenho 85 décimos. Bom, como é décimos, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o numerador e décimos uma casa após a vírgula. Então, ó, décimos uma casa após a vírgula. Cheguei no mesmo 8,5, certo? Então, tranquilo aqui, ó. 41,25 avos. E tá menos 41, né? Esse menos não vai interferir em nada. Eu só vou repetir esse sinal. E aí, o que eu posso pensar aqui, ó? Deixa eu apagar isso. Eu não consigo fazer o 25 virar um 10, né? Para diminuir o número fica meio complicado. Dá até para fazer, mas eu consigo aumentar ele. Eu consigo multiplicar esse cara aqui, ó, por 4. Por quê? 25 vezes 4 dá 100. Ó, 25 vezes 4 dá 100. E aí eu caio no centésimo, certo? Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima. E aí eu vou fazer aqui no meu rascunho aqui, ó. Deixa eu separar isso aqui para ficar melhor.
Beleza. Pronto. Se eu fizer aqui, ó, 41 vezes 4, isso vai dar 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. Então, vou ficar com 164 sobre 100. 164 centésimos. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Vou repetir o menos aqui que eu tinha esquecido. Deixa eu apagar essa linha primeiro. Então, ó, tem o menos lá na frente, ele continua, certo? E agora eu vou colocar o menos aqui de novo. Vou repetir o 164. E agora eu vou analisar, ó. 2 zeros, 2 casas após a vírgula. Então vai ficar aqui, ó. 1, 2. Então, ó, menos 1,64. E percebe que eu não precisei fazer 41 dividido por 25, que ia me dar bem mais trabalho. Então, ó, vou apagar isso aqui, ó. Se eu quisesse fazer 41 dividido por 25, então o 25 cabe uma vez dentro do 41. Então 25 vezes 1 dá 25. Aí eu ia fazer a subtração. 41 para 25 ia sobrar 16, certo? Aí eu quero continuar essa conta. Vou colocar um zero aqui, ó. Vírgula. Bom, agora aqui 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 6 dá 150. Então, ó, vou colocar aqui, ó. 150. E vai sobrar 10. Certo? Agora, vou colocar um outro zero para continuar a minha conta. 100 dividido por 25 dá 4. Então, ó. Mas aí você percebe que você perde um pouco mais de tempo. Então, é mais fácil você pensar dessa forma aqui. Sempre tenta deixar o denominador como uma potência de 10, certo? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, não importa. Vamos ver outros casos. Aqui, ó. 2 casos que eu não consigo, ó, porque o 3 é um número ímpar. E 3 vezes quanto vai dar 100? Aí você se perde um pouco, certo? Então, para a gente não se perder, nesses casos aqui, ó, a gente vai fazer a divisão mesmo. Aqui não tem jeito, aqui eu vou fazer a divisão. 5 terços, 5 dividido por 3. 5 dividido por 3, ó. 3 vezes 1 dá 3. Vou fazer a subtração. Aí vai sobrar 2, certo? Bom, quero continuar minha conta. Coloco um zero, vírgula. Agora ficou 20 dividido por 3. 6 vezes 3 é 18. Ó. E 20 menos 18 dá 2. Quero continuar a minha conta. Vou colocar um outro zero aqui. E vai dar 6 de novo. Ó. 2 de resto. Se eu colocar outro zero, vai ficar repetindo isso aqui, ó. 1,666. Esse 6 ele vai se repetir, ou seja, aqui eu tenho uma dízima periódica. Então, que eu posso representar assim, ó. 1,666. Esses 3 pontinhos aqui eu estou dizendo que está se repetindo, ou eu posso representar assim, ó. 1,6 em cima desse tracinho, eu coloco em cima do 6 eu coloco esse tracinho aqui, ó, para dizer que o 6 está se repetindo. Esse 6 a gente chama de período da dízima. E essa dízima é uma dízima periódica simples. Por que é uma dízima periódica simples? Você está vendo que o número que se repete, ele aparece logo após a vírgula. Logo após a vírgula começa a se repetir o 6. Então isso aqui, deixa eu até escrever de vermelho, é uma dízima periódica simples, certo? No de baixo vai ficar mais claro. 7 sobre 6. Esquece o sinal de menos, ele não vai fazer diferença aí. Então vou fazer 7 dividido por 6. Vou fazer mais em cima. 7 dividido por 6. Aí, ó.
O 6 cabe uma vez dentro do 7. Então, 6 vezes 1, 6. Aí vai fazer isso. Certo? Aí eu quero continuar minha conta. Vou colocar um 0 aqui e vou colocar uma vírgula. 10 dividido por 6 também dá 1. 6 vezes 1 dá 6. E agora, ó, 10 menos 6 dá 4. Agora eu quero continuar. Coloca outro 0. Aí, ó, 6 vezes 6 dá 36. E olha que sobrou 4. Percebe que quando eu fiz essa subtração, sobrou 4. Aqui sobrou 4 de novo, que eu vou completar com 0. Quero completar com 0, ó. Aí ficou 40. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Vai sobrar 4 de novo. Ou seja, esse 6 aqui, ó, ele começa a se repetir. Mas diferente do exemplo de cima, olha como ficou esse, ó, menos 1,1. Aí o 6 começa a se repetir, ó. Mas percebe que olha onde está o 6, ó. Ele não está logo após a vírgula, certo? Tem o número 1 aqui, ó, atrapalhando, ó. Então, isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica composta. Ou seja, o número que está se repetindo ali, ó, que é o período, ele não começa logo após a vírgula. Isso aqui também pode ser representado assim, ó. 1,16 e o tracinho só em cima do 6, porque é o 6 que se repete, certo? Então tem isso e tem isso aqui, ó. Então te mostrei também a diferença de uma dízima periódica simples para uma dízima periódica composta. Então o que que a gente fez aqui no começo? Deixa eu voltar aqui, ó. Todos esses que nós fizemos aqui, ó, começando do A até o H, eram decimais exatos. Por quê? Porque a divisão dava 0. E aqui, ó, a gente já começou a fazer as dízimas periódicas, que podem ser divididas em simples, quando o período começa logo depois da vírgula, ou dízima periódica composta, quando o período não começa logo após a vírgula. Eu tenho o número 1 aqui, mas eu poderia ter mais algarismos também. E não precisa ser necessariamente 1, pode ser qualquer número, certo? Então, era isso que eu queria passar para você hoje. O vídeo está encerrado, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, assiste de novo aí, coloca nos comentários que eu te respondo. E não esquece de se inscrever no canal, hein? Ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e vamos fortalecer o nosso trabalho aí, vamos divulgar o conteúdo de matemática, certo? Fui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.